Muito bom dia! Sexta-feira, sextou com muita alegria. A gente está entrando uns minutinhos depois aqui, só por uns ajustes técnicos, né? Mas quero dar bom dia para você que sextou aí em qualquer lugar do mundo que você estiver. Quero que você me conte de onde você está falando. Eu sei que tem gente já online que está fora do país. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. E vamos lá, eu quero falar hoje de um tema que interessa todo mundo. Relacionamento abusivo. É. E vou te dar uma dica. Já manda, compartilha esse link para seu grupo de igreja, seu grupo de família, seu grupo de amigos, seu grupo dos esportes, enfim. Compartilha, porque esse tema é muito interessante, importante. E se você não estiver passando por isso, quem sabe você pode ser um instrumento de Deus para ajudar quem está passando por isso, porque geralmente essas vítimas, elas não expõem essa situação. Então, vamos aprender sobre isso para que a gente possa lidar com isso, evitar e vencer para a glória de Deus, tá bom? Uma matéria da BBC News Brasil em Londres falou o seguinte: amor ou abuso? Como identificar se você está em um relacionamento abusivo? Por Laís Alegretti. Em 11 de junho de 2020, ela escreveu isso. Ela falou que os efeitos dos relacionamentos abusivos têm se intensificado durante a pandemia do coronavírus, quando casais estão confinados e muitas vezes isolados de amigos e familiares. Segundo a psicóloga especialista em relacionamento abusivos, Poliana Abreu, fundadora da Não Era Amor, startup criada para ajudar mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos e responsável pela campanha. Nos últimos 12 meses, 243 milhões de mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos foram submetidas à violência sexual e ou física por um parceiro íntimo, segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. Mulheres, as vítimas são sempre mulheres? Não, não necessariamente, diz Abreu, mas na maioria das vezes. Diferente das pesquisas, diferente do que as pesquisas apontam, né, segundo ela, que mais de 80% dos casos o abusador é um homem e a vítima é uma mulher. E em cada 3 mulheres, uma em cada 3 mulheres já sofreu violência sexual ou física. É muito forte, gente. Uma a cada 3 mulheres, né, já sofreu violência sexual ou física, segundo a ONU, que aponta que a maioria é praticada por parceiros. Em um relacionamento abusivo, existe pelo menos um desses tipos de violência, segundo Abreu: verbal, emocional, psicológica, física, sexual, financeira e tecnológica. E essa vai desde controle velado das redes sociais da vítima até insistência em obter senhas pessoais, controles de conversas, curtidas e amizades online. E para concretizá-lo, são levados em conta fatores como o sofrimento causado em uma pessoa, a frequência dos abusos, ciclos de agressão e escalonamento da violência. Ele tira o poder social dessa mulher, principalmente com pessoas que teriam condições de alertá-la. E isso pode acontecer de forma sutil, como comprando propositalmente uma casa lá do outro lado da cidade ou falando que as amigas não prestam. As coisas vão se escalando e a última etapa, em alguns casos, é o feminicídio, ou seja, quando a mulher é morta. Nas relações abusivas, segundo ela, não há discrepância no poder de um em relação ao outro, ou seja, uma posição de desigualdade. Esse tipo de relacionamento segue alguns padrões e gera sentimentos recorrentes como dúvidas, confusão mental, ansiedade, insegurança e esperança de que o parceiro mude e que os abusos cessem. Essa matéria da BBC News Brasil em Londres. Amor ou abuso? Como identificar se você está num relacionamento abusivo? E quem escreveu foi Laís Alegretti. Quem quiser conhecer mais da Laís, só buscar lá, @Laís Alegretti. Laís com S, Alegretti com 2 T's. Tá bom? Isso só para ter uma provinha
do que é o nosso tema de hoje e como lidar com isso. Nós vamos falar com uma advogada que já fez um artigo sobre isso. Enfim, o papo vai estar muito bom, mas antes eu quero ler um versículo que diz assim, lá em Efésios 5, 22 a 31. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Efésios 5, 22 a 31. Muito bom refletir sobre isso, né? Se todo mundo obedecesse esse mandamento de Cristo, né? O mundo seria diferente, seria o paraíso na terra, né? Mas não dá para ser o paraíso na terra, porque não dá. A gente pode viver um pouquinho disso obedecendo o já e o ainda não, né? Viver um pouco da glória de Deus aqui na terra obedecendo, fazendo isso que Deus mandou, né? Mas a perfeição, o mundo perfeito, só quando Jesus voltar. Mas a gente já pode fazer a nossa parte aqui, amar a esposa, amar o marido, fazer isso que Cristo mandou, né? Por mais que seja difícil às vezes, mas não é impossível, né? É isso aí. Vamos lá. Continuando aqui um pouquinho antes de falar com a Gabriele, daqui a pouco já vou apresentar ela para vocês que estão aí do outro lado. Gente, manda aqui a mensagem de onde vocês estão falando e também como que está aí. Aqui em São Paulo está chovendo hoje, fez dias de calor, depois 2, 3 dias de chuva já, São Paulo, terra da garoa. E hoje estava uma chuvinha mais forte, de repente uma chuva fraca, daqui a pouco abre o sol. São Paulo faz todas as temperaturas no mesmo dia. Me conta aí da sua cidade, como que é a sua cidade, como que está o tempo aí, que eu leio tudo, quero saber quem está aí do outro lado. Tá bom? Que é muito gostoso estar na sua companhia. E hoje é dia da bandeira, gente. Sabia que hoje, 19 de novembro, é dia da bandeira? A Luísa, nossa produtora aqui, hoje de manhã a gente estava falando sobre o Dia da Bandeira, né? E aí veio a questão, quem conhece o hino da bandeira? Conhece o hino da bandeira do Brasil? Vou falar com os brasileiros agora. Mas quem estiver fora também pode falar se conhece o hino, né, fora do Brasil. Tem hino da bandeira da cidade, mas tem hino da bandeira do Brasil. Luísa, daqui a pouquinho, tá? A gente fala mais do hino da bandeira, quem sabe? Eu lembro nas aulas de nas reuniões de hora cívica, né? Tinha hora cívica, a gente tinha que cantar. Luísa, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Um trechinho do hino da bandeira para você, especialmente dedicado à nossa produtora Luísa, tá bom? E agora vamos lá para o Stories que Edificam. Marca aí a bandeira, marca o hino da bandeira, enfim. Mas marca a gente também, @manhãipp. Vamos lá ver quais os stories que edificam que chamaram nossa atenção. O João Pontes postou Filipenses 4:6. Receba a mensagem do Senhor hoje, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com
ações de graças. Olha aí o stories do João Pontes, que chamou nossa atenção. João, muito obrigada. É muito gostoso você estar passando no Instagram e ver uma frase dessas, né, que edifica o seu dia. João Pontes aí, a gente gostou, printou e mostrou aqui no Manhã IPP. Tem outro, o Marcos Melo. O Marcos acho que é campeão aqui dos stories que edificam, né, diretor? Ele faz cada post incrível. Postou aí Projeto Sola da Conferência Impacto, que foi uma benção, uma benção, uma benção. Os posts do Marcos Melo edificam muito a gente. Hoje ele já fez um lá que eu já printei também. E aí ele mostrou a Conferência Impacto com o Projeto Sola, que foi uma benção, é muito bom adorar, né, ao Senhor. E ele colocou aí, cantar Nosso Deus é Grande, né, a Conferência Impacto com o Projeto Sola. Foi muito bom, gente. Se você perdeu, ó, transmitiu para quem está fora, para quem está longe, transmitiu online. Não perca, todo ano tem a Conferência Impacto. E está lá gravado, está lá no IPP Play, é só buscar lá e conferir. O tema desse ano foi Pecados Intocáveis. Muito, muito, muito bom. É isso aí, gente. Vamos lá, que Manhã IPP também tem notícia. Vamos lá para nossas notícias do dia. Os aprendizes de dança do Núcleo Luz estão de volta aos palcos. A temporada da 6ª Mostra Experimental marca o retorno presencial das apresentações. A Oficina Cultural Oswald de Andrade vai ser palco da Mostra Experimental, apresentada pelos alunos do Núcleo Luz. O projeto artístico-pedagógico de formação e experimentação em dança faz parte do programa Fábricas de Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para a diretora do grupo, a realização dessa temporada presencial é um presente. A gente está falando de arte da presença, né? Dança é uma troca partilhada e compartilhada com o outro, está em relação ao outro, né? Então, a possibilidade de a gente fazer isso de novo, ao vivo, assim, é uma celebração, é um presente mesmo, né? Com a pandemia, os estudantes tiveram muitos desafios, como a migração dos processos artísticos para o virtual. Nesse período, as coreografias foram apresentadas pelo YouTube na primeira mostra virtual de dança, uma iniciativa inédita nos 14 anos do projeto, que contou com 29 apresentações autorais. Para os aprendizes, o retorno das apresentações presenciais também tem um significado especial. Sinto falta da emoção em coletivo e eu tô com muita vontade de, enfim, subir num palco e ver que tem gente ali que de alguma forma doou um pedaço do seu dia para estar ali, e eu tô com, enfim, expectativas altas para isso, assim, mas com muito desejo de voltar. Para esses aprendizes, além de ser uma arte, a dança também é uma forma de expressão e comunicação. Meu mundo gira em torno da dança, assim, sabe? Eu consigo me expressar através da dança, eu consigo me comunicar melhor quando eu estou dançando. A dança é movimento, e não só movimento corpóreo, né? Então acho que é família, são amigos. A dança, ela me movimenta de muitas formas, material e imaterialmente. A 6ª Mostra Experimental de Dança Núcleo Luz acontece de hoje até sábado e nos dias 25, 26 e 27 de novembro, às quintas e sextas, às 19 horas e sábados, às 18 horas, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363, no Bom Retiro, aqui em São Paulo. A entrada é gratuita, mediante o agendamento prévio pelo e-mail nucleoluz@fabricasdecultura.org.br. E o Pix completa 1 ano e a modalidade traz novidades para os usuários, entre elas a possibilidade de devolução de créditos em caso de fraude ou falha bancária. Desde que o Pix chegou, ajudou muita gente. Segundo o Banco Central, 100 milhões de brasileiros já aderiram ao sistema. Para esse empresário, o Pix trouxe agilidade e facilitou a forma de transferência financeira entre pessoas físicas
e as empresas. O Pix facilitou muito, né? Porque antes a gente tinha o TED, que era a coisa mais rápida que existia, mas você tinha que cadastrar nome da empresa, CNPJ, número da agência, conta, então tinha que pedir um pré-cadastro, então agora facilitou muito, um único código, ou e-mail, ou CNPJ, ou CPF, quando é de pessoa física, e a pessoa já recebe instantaneamente, então isso ajudou muito. E também na negociação, né? Você consegue negociar uns valores, porque é como se estivesse pagando em dinheiro, né? Não tem taxa, não tem tarifa de cartão, se você for passar um cartão, alguma coisa parecida, né? Então, até como pessoa física, ela ajudou bastante. Na empresa, então, nem se fala. No aniversário de 1 ano, o Pix ganhou uma nova funcionalidade, o mecanismo especial de devolução, que irá agilizar o processo de ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou falha operacional dos bancos. Antes, as instituições envolvidas precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o dinheiro. Isso dificultava o processo e aumentava o tempo necessário para que o caso fosse analisado e finalizado. Com o mecanismo especial de devolução, as regras e procedimentos serão padronizados. Outras novidades virão em breve. Uma delas é que a partir do dia 29 estará disponível o Pix Saque Troco, que vai permitir o saque em espécie e a obtenção de troco em estabelecimentos comerciais e outros lugares de circulação pública. Para o Banco Central, o Pix veio redemocratizar o sistema financeiro, possibilitando o acesso de todos ao sistema. Mas ele trouxe benefícios não só para todas as faixas de renda, ele vai trazer benefícios também para todos os pontos geográficos desse Brasil imenso que a gente tem. Quando a gente fala Pix Saque, Pix Troco, que vai começar a entrar, como o Roberto falou agora no dia 29, a gente está falando de cidades do interior que às vezes as pessoas têm dificuldade em transacionar com o dinheiro e que os comerciantes têm dificuldade. Atrás eram esses números, 35% do Cade Único e 25% do Bolsa Família. Hoje é muito mais do que isso. Mas ele trouxe benefícios não só para todas as faixas de renda, ele vai trazer benefícios também para todos os pontos geográficos desse Brasil imenso que a gente tem. Quando a gente fala Pix Saque, Pix Troco, que vai começar a entrar, como o Roberto falou agora no dia 29, a gente está falando de cidades do interior que às vezes as pessoas têm dificuldade em transacionar com o dinheiro e que os comerciantes têm dificuldade, às vezes, de depositar esse dinheiro numa agência bancária e eles vão poder transacionar esse dinheiro fazendo um Pix ali no caixa do supermercado que todo mundo vai. E sem custo. Vai lá e faço uma compra de R$10, eu digo, então me dá mais R$10 aí que eu preciso pagar alguma coisa ali no comércio. E aqueles R$10 já saem do caixa do supermercado, tá? Ou do mercadinho da esquina que seja, reduz a quantidade de dinheiro dele, aumenta a segurança e ajuda o cidadão que está lá na ponta. Mas também é benefício para todas as faixas etárias. 30% dos idosos têm chave Pix. Quando a gente vê o número de idosos em todos aqueles que usam o Pix, parece um percentual pequeno. Mas o percentual de idosos é menor mesmo na população brasileira. Então, se a gente pega só os idosos, 30% deles já tem chave Pix. E traz também benefícios para todos os níveis de empresas, pequenas empresas, grandes empresas, empresas que não estão formalizadas. Então, essa era a preocupação que a gente tinha com o Pix, de tornar ele tecnológico, mas ao mesmo tempo inclusivo. É por isso que eu digo que o Pix não é só uma ferramenta, não é só um instrumento de transação financeira. O Pix é quase que uma política pública de inclusão das pessoas com eficiência. Trazer todos para dentro de um sistema financeiro mais eficiente, mais barato, com menores custos, mais rápido. Dados do sistema financeiro mostram que até o fim de outubro, mais de 104 milhões de brasileiros, o que equivale a 62,4% da população, já usaram o sistema. Ao todo, já foram feitas mais de 7 bilhões de operações via Pix, um valor de mais de 4 trilhões de reais. 34% das transações foram feitas por pessoas de 20 a 29 anos. Para este economista, a implantação do Pix foi uma inovação que veio para ficar. Sem dúvida alguma, foi uma grande inovação, caiu no gosto do brasileiro, reduziu a moeda em circulação no volume aproximado de 10%, isso não é pouca coisa. Cidades do porte como Bauru, por exemplo, tem já 50% do PIB movimentado
em relação ao Pix. Isso é uma realidade também em outros centros e também em nível Brasil. Gerou aquela sensação de que eu não preciso andar com o dinheiro, né, físico. Isso já tinha acontecido de alguma maneira com o cheque, quando entrou a TED, entrou o DOC, e agora o Pix é uma realidade. É óbvio que, não obstante toda essa facilidade, ela tem também alguns limitadores, como, por exemplo, a questão da segurança, que vem sendo equacionada à medida que há limitadores agora para você ter saques, né, um receio desses, diria, sequestros relâmpagos, em que as pessoas seriam obrigadas a fazer a transferência, mas tirando esse efeito da segurança, é um meio irreversível, veio para ficar, e hoje surgiu uma notícia de que nos próximos anos nós vamos ter, inclusive, um Pix sem necessidade para online, ou seja, transferências offline. A tecnologia vai nesse caminho. E já temos também a introdução do meio de pagamento pelo WhatsApp. Quer dizer, este pagamento instantâneo, sem usar o dinheiro fisicamente, é, como disse, irreversível, caiu no gosto do brasileiro e vem facilitando demasiadamente as relações entre os agentes econômicos. Notícias aqui no Manhã IPP. Quer saber de mais notícias? É só continuar ligadinho na IPP TV depois que acaba o Manhã IPP, que tem Notícias do Bem trazendo muita informação importante para você. E o grande diferencial mundial de noticiário são só notícias do bem. Desejou um noticiário assim algum dia na sua vida? Tá aí de presente para você. Então não perca, depois do Manhã IPP com Roberto Quirino e Tainá Félix, muito mais notícias para você. Só para você ter um gostinho aqui de que existe sim a possibilidade de sermos informantes das notícias do bem, tá bom? Espero que tenha ajudado aí, ficar informado do Pix, né, e de exposições, de arte. A gente fala de tudo um pouco aqui. Tá bom? E vamos lá conversar sobre relacionamento abusivo. Convidamos a doutora Gabriela Carmo, que é advogada, especialista em direito público, mestranda em direitos fundamentais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e Regent's Park College, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, na área de liberdade religiosa. Ela é membro do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, o CEDIRE, da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, né? E pesquisa também nas áreas de Direito Constitucional, Filosofia do Direito e Teologia, Filosofia do Direito e Teologia, e também a Gabriela é casada com o Gesiel, com quem mora atualmente nos Estados Unidos, e a Gabriela já está aqui conosco para falar sobre relacionamento abusivo. Bom dia, doutora, obrigada por ter aceitado nosso convite, aí está mais cedo que aqui, né? Que horas são aí agora? São 7h30. Ui, tá cedinho, te tirei da cama, né? Desculpa. Mas é um prazer. Obrigada pelo convite, viu, Lídia? É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Eu estive no outro programa do canal recentemente. É sempre um prazer estar compartilhando, enfim, qualquer coisa que seja com os meus irmãos em Cristo e quem mais estiver assistindo e quem sabe contribuir um pouco, né, para a vida de todo mundo. E desse tema também, né, que às vezes, Gabriela e doutora, a gente sofre, às vezes, sem saber, né, vai relevando, vai indo, e muitas vezes nem se dá por conta. Ele vai comendo quietinho ali, quando vê, está com sintomas graves, né, e casos muito graves, como eu li na matéria da BBC ali, que pode chegar até ao suicídio, né, e você, com toda essa caminhada, seu currículo, seus estudos, sua dedicação, eu sei que você fez um artigo também sobre, né, relacionamento abusivo, e eu queria te perguntar, primeiro a gente fazer um briefing, assim, de falar da importância de falar desse assunto, da necessidade de falar desse assunto, né? Exatamente, Lídia. A gente tem tido uma atenção especial à questão do relacionamento abusivo ultimamente, com o aumento assim, do interesse, né, da sociedade por questões como violência de gênero, né, violência contra a mulher,
enfim, várias outras questões sociais que têm sido levantadas, mas que não tem tanta relação com isso, como racismo, enfim, outras coisas, acho que são assuntos bem quentes ultimamente, e a questão do relacionamento abusivo, ela entra junto, né, com essas pautas que nós temos discutido mais contemporaneamente na sociedade. Tem sido tão importante essa questão do relacionamento abusivo que recentemente teve uma alteração do Código Penal e incluiu a violência psicológica contra a mulher no Código Penal. Recentemente, agora, bem recentemente mesmo, foi dia 29 de julho, né? Teve essa alteração aí no Código Penal, porque a gente vê que, como você mesmo disse na introdução do tema, a maioria das pessoas que sofrem o relacionamento abusivo, a maioria são as mulheres, né? Então a gente tem tido uma atenção especial, uma proteção especial maior com as mulheres, né? Começou com a questão do feminicídio, né? Teve algumas alterações no Código Penal, a partir da Lei Maria da Penha, enfim, e todas essas mudanças sociais que a gente tem sido tem ocorrido, né? E, enfim, a lei ela tem que se atualizar, o direito ele tem que acompanhar a realidade social, né? Mas no meio de tudo isso, a gente também tem alguns desafios, né? Que por exemplo, identificar, tipificar a ocorrência, né, de um eventual crime, enfim, do comportamento social que possa vir a ser caracterizado como um relacionamento realmente abusivo, ainda é um assunto um pouco controverso, né? E algumas pessoas, eu vejo que as pessoas têm uma confusão quando elas vão caracterizar um relacionamento abusivo. Às vezes não é um relacionamento abusivo e elas acham que é um relacionamento abusivo, às vezes é um relacionamento abusivo, mas elas não sabem que estão vivendo um relacionamento abusivo. E a gente tem que tomar cuidado, porque é nessas confusões que às vezes a gente acaba banalizando uma coisa que é muito séria, mas também é nessa confusão que a gente acaba, às vezes, deixando de tratar como sério algo que realmente é. Então, é muito importante iniciativas como a do Manhã IPP aqui hoje, né, de estar falando sobre um assunto tão importante como relacionamento abusivo. Verdade, né? E, doutora, o que caracteriza um relacionamento abusivo, então, para a gente ter um norte, assim, do que é e do que não é, então, já que você entrou nesse assunto, vamos esclarecer já alguns pontos, né? Então, um relacionamento abusivo, ele é difícil de você reconhecer, né? É difícil para quem está fora e para quem está dentro, né? Entendi. E a gente tem diferentes perspectivas dentro do relacionamento abusivo. É a perspectiva do abusador e a perspectiva do abusado, né? Então, às vezes tem pessoas que estão sendo abusivas e não percebem, ou às vezes até sabem, já é um comportamento já usual da pessoa, e tem pessoas que, enfim, que sofrem, né, com o relacionamento, também não sabem, ou às vezes já acostumaram com aquilo e deixam aquilo crescer cada vez mais, ou acabam reproduzindo isso em todos os seus relacionamentos, né? A gente vê que tem pessoas que têm um relacionamento abusivo em determinado período, depois ela finaliza aquilo, ela busca um outro relacionamento abusivo, né? É muito, muito comum isso, inclusive é um comportamento na psicologia que enfim, estudiosos têm desenvolvido vários estudos a respeito disso na psicologia, porque é muito difícil para a pessoa sair dessa situação, mesmo que ela saia do relacionamento abusivo, a distorção cognitiva da realidade que causa na mente da pessoa é tão forte que às vezes ela não consegue mais ter o equilíbrio da realidade e ela acaba entrando em outro relacionamento daquela forma, ou acaba sendo abusivo daquela forma com outra pessoa também, dependendo de qual agente que é, né? Se é o abusador ou se é o abusado. Mas como a gente poderia caracterizar um relacionamento abusivo? É quando existem pelo menos duas pessoas, né, em que uma está em uma posição de vantagem sobre a outra, de modo que a outra ela tenha, digamos assim, um pouco da sua dignidade comprometida em relação àquela vantagem daquela outra pessoa, né? A gente vê aí, por exemplo, questões como privacidade, né, da pessoa, enfim, questões de trabalho, né, coisas que comprometem
diretamente a dignidade da pessoa, inclusive até fé. A gente vê que tem abuso religioso, né? A gente está falando hoje sobre o abuso religioso, que a gente vê de líderes em relação a fiéis também. Então sempre vai ter alguém numa posição, né, que esteja subjugando uma outra pessoa de uma forma que afete de algum modo a dignidade daquela pessoa. Então, assim, em termos não tão simples, mas de modo a tentar explicar essa relação, é isso. Mas claro que a gente tem que sempre analisar cada caso, né, para a gente poder ter esse diagnóstico, né? E o interessante é quando eu acho que nem foi falado na matéria, antes que nem eu li no começo, quando sentir identificar, por mínimo que seja, algum desses sinais, é expor o caso, é levar para um pastor ou para um amigo, algum, né, que nem assim, conhecimento das leis, como um advogado que é conhecido, e tentar buscar ajuda e expor, porque se camufla o caso, pode ser muito pior, e a gente vê os casos sendo intensificados, né, mediante silêncio, né, doutora? O que você fala sobre isso? Sim, assim, sempre tem que buscar um auxílio, né? Um modo de sair daquela situação. Mas o problema é que muitas pessoas não sabem que elas estão dentro de um relacionamento assim, né? A gente vê que como, por ser uma distorção cognitiva da realidade, é algo psicológico. A pessoa se mantém naquela situação, aos poucos, aos poucos ela vai entrando naquela prisão psicológica sem perceber, até chegar a um ponto de, quem sabe, tirar a própria vida, como você mesmo disse no início do programa, né, Lídia? Então, assim, é difícil muitas vezes a pessoa sair daquela situação, porque ela já está enraizada naquele relacionamento, e para ela sair sozinha daquilo é muito difícil. Então é por isso que é muito importante que toda vez que a gente se relaciona com alguém, que a gente tem uma amizade, que a gente tem um relacionamento amoroso, seja lá o que for, a gente esteja vivendo aquilo de forma coletiva, que tenham pessoas próximas de nós, para que elas possam ver aquilo de fora e poder nos ajudar, né? Se algo ruim está acontecendo dentro daquela relação, enfim, alguém que possa nos dar a mão, nos dar apoio, né? A gente não se fechar no mundo só com aquela pessoa, isso é muito prejudicial. E aí que eu acho que é interessante, entra um conceito muito bom, né? Que a gente aprende na igreja, né? Que é a coletividade, né? A gente aprende, assim, a viver a nossa vida em comunhão, a não se fechar, a viver os nossos relacionamentos até amorosos em comunidade, né? São pequenas coisas assim que ajudam as pessoas a se prevenirem de entrar e permanecer num relacionamento abusivo. Mas assim que a pessoa detecta essa situação, também é muito difícil para ela assumir para si mesma e sair, porque o sentimento que uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo tem é um sentimento de, como posso definir? É um sentimento de ela se sente impotente em relação àquilo, ela tá presa, né, psicologicamente àquilo, às vezes ela até sabe, às vezes ela até cai na real, mas ela tem que tirar uma força sobrenatural para poder sair daquela situação, porque o abusador, ele pode chegar a um nível tão forte de abuso que a pessoa, ela já tá tão fraca psicologicamente, ela tão se sentindo tão humilhada, tão sem autoestima, tão, enfim, se sentindo tão sem saída, que é muito difícil para ela sair, ela sair daquilo e ela admitir para si mesma, ela achar força para sair daquilo, e ela se sente envergonhada de pedir ajuda porque ela se sente boba. Ela pensa assim: como que eu fui chegar nessa situação? Como que eu cheguei nessa situação? Como que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo? Eu não tinha amor próprio, né? Como eu cheguei aqui? Às vezes nem ela entende como ela chegou aqui, porque esse tipo de relacionamento é uma coisa assim, é uma coisa rasteira, ela vai acontecendo, é um relacionamento que vai acontecendo aos poucos, né? O abuso, ele vai acontecendo aos poucos, não é simplesmente uma pessoa entrar na tua casa e te agredir. Não, é um relacionamento sedutor, né? Uma coisa que começa bonita, uma coisa que começa
mexe com as tuas inseguranças, com as tuas carências, e de repente a pessoa faz daquilo um palco para ela te prender. Exatamente. Então, é muito difícil para sair desses relacionamentos, assim, pela vergonha e porque muitas vezes as pessoas que estão vivendo um relacionamento abusivo, elas não conseguem, elas já perderam todos os amigos também, o relacionamento abusivo já comprometeu toda a convivência social dela, muitas vezes, e aí ela tem vergonha de pedir ajuda para essas pessoas que ela deixou de lado. Enfim, é uma situação muito difícil, por isso que é sempre muito importante a gente viver nossos relacionamentos em comunidade. Exatamente. E quando também, como foi colocado aqui no caso de suicídio, né, quando a morte não vem por parte do abusador, né, que chega a esse ponto também. E tem tantos, tantos, tantos casos, mas agora eu quero pegar um ponto crucial também, que infelizmente nós vemos muito acontecer. E assim, a gente sabe, né, infelizmente, casos dentro da igreja, né? A gente vê casos, às Sim. vezes, sei lá, de relacionamento abusivo, de casais. Inclusive, até a gente sabe, né, de histórias da igreja, que o mundo até traz, ó, tá vendo aí, é pastor, traiu a mulher. E que, ou às vezes, quando não sabe, né, não é trazido por medo de expor, talvez, um pastor, né, de colocar, ou algum membro da igreja, de expor aquilo, vai camuflar e vai adoecer, né? Assim, vai adoecendo tanto o corpo, literalmente, o corpo físico, Sim. como o corpo de Cristo. Eu fico pensando, imagina Deus vendo isso, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parte espiritual também, que infelizmente acontece dentro da igreja e muitas pessoas têm medo de falar para não expor o cônjuge, não expor o amigo, não expor. E eu queria que você falasse, até como advogada, assim, tipo, alguma incentivo, uma esperança e como lidar também dentro da igreja. Bom, a igreja, ela é um lugar onde a gente preza, né, por alguns padrões morais, né? E muitas vezes esses padrões morais, quando eles são vividos de forma, como posso dizer, superficial, eles viram, na verdade, amarras sociais, né, para as pessoas. E às vezes a gente não reconhece a igreja como um lugar que a gente possa ter a vulnerabilidade, poder mostrar, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu tô aqui, eu quero pedir perdão, mas eu quero caminhar, entendeu? A gente quer manter sempre a aparência de que tá tudo certo e que, bom, só porque eu sou cristão, eu tenho que estar sempre perfeito e eu não tenho nenhuma falha, e meu relacionamento é perfeito, enfim, minha família é perfeita, né? E são questões que acabam fazendo com que muitas situações péssimas sejam mascaradas, não sejam tratadas da forma que elas devem ser tratadas. Quando a gente está falando de uma comunidade cristã, a gente está falando de uma comunidade que tem uma liderança, que a gente está falando de uma comunidade que, enfim, deve se sujeitar um ao outro, né, em confissão, em aconselhamento, em perdão, em discipulado, né? A gente tem que se ajudar a caminhar, um ao outro a caminhar enfim, lidar com as questões do coração dos nossos irmãos também, né? A gente tem que ter o que a gente chama de pastoreio mútuo, né? Também para lidar com essas questões. E também a gente tem que ter um coração misericordioso, né? Para lidar com isso. Os cristãos, além de terem que reconhecer a igreja como um espaço que eles podem ser vulneráveis para expor essas situações, né, e não ficarem amarrados enfim, amarras sociais, acho que nós, como comunidade cristã, a gente tem que estar aberto a cuidar dos nossos irmãos, que a gente sabe que estão vivendo esse tipo de situação, acolher essas pessoas e, às vezes, até até, de algum modo, trabalhar no nosso coração o perdão e tratar os próprios abusadores, né? Eu vejo, por exemplo, iniciativas que não são da igreja, mas que a gente pode usar como paradigma para exemplificar essa situação.
mas a gente tem, digamos, como fosse um centro de reabilitação para agressores de mulheres, né? Enfim, no Brasil. Que legal. São pessoas são homens que cumpriram pena, né, por violência contra a mulher e fazem trabalho de reabilitação, né, psicológica, enfim, tipo, diversos trabalhos para que eles se conscientizem de que aquilo que eles fizeram não é bom, não é legal, né, nem para as próprias mulheres deles e, enfim, para a sociedade em geral. E eu acho que esse é um tipo de coisa que nós, como comunidade cristã, a gente poderia fazer. Não estou falando fazer um trabalho exatamente como esse, mas poder olhar para os próprios abusadores com um olhar de misericórdia e poder Isso. ajudá-los a caminhar, né? A fazer eles reconhecerem Perfeito. as suas fraquezas, as raízes do comportamento mal, né? Porque ser um espaço para que eles possam confessar também os seus próprios maus comportamentos, poderem ser disciplinados, discipulados, enfim, tudo que nós como igreja podemos fazer, né? Não somente as vítimas, a gente só olha também só as vítimas, mas às vezes a gente também esquece que existe um outro ser humano que às vezes é vítima de uma Verdade. outra questão, né? E a forma como que ele está agindo hoje é um produto de outra questão no passado dele, assim, seja Esse é um exemplo, uma pode ser várias situação. coisas, né? Exato. Às vezes, o que a gente vê, por exemplo, em pessoas que têm comportamentos abusivos, são pessoas que têm um passado difícil, situações socioeconômicas complicadíssimas, traumas diversos, inseguranças profundíssimas causadas por causa disso. Então, eles precisam impor, né, a vontade deles, então eles acabam sendo muito abusivos. Então, às vezes, a gente olhar também com misericórdia para essas pessoas. Eu sei que é Isso. muito difícil, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos e tal. É muito humano isso e tudo bem, eu entendo, também sou assim. Mas também poder olhar com misericórdia e tratar ambos, sabe? Não só Boa. a vítima. Claro, a vítima em primeiro lugar, mas também não esquecer de olhar para o abusador e tentar recuperar essa vida, né? E que Que é ele o que possa testemunhar mais de Cristo, né? De uma transformação, exatamente. né? Através de Cristo. Era isso que eu ia dizer, que é o que Cristo faria, né? Exatamente. E quantas pessoas talvez gostariam de mudar também, sabem disso, isso faz tão mal, que gostariam de uma mudança. E o Evangelho é a única religião a religião não, a única palavra, é o único meio, né? A palavra de Deus e Jesus Cristo é o único caminho para a gente poder mudar, ser renovado, ter esperança, né? A gente fala aqui de tantos milagres que acontecem e como é possível, né, mudar exatamente e melhorar. Tem casos e casos, né, doutora? A senhora sabe porque você é advogada e tem vários pontos que dá para tratar, mas muito bem colocados, você colocou muito bem. Eu quero ler a mensagem do Ricardo Reis. Quero dar bom dia, gente. A Delva falou bom dia ali de convidada. Salve nossa linda bandeira. Olha só que legal. A Delva falou, cantou bonito o hino da nossa bandeira. É lindo mesmo, eu gosto demais. Jorge, lá no México, está assistindo a gente no México. Saludos de México. Bom dia, México. O Ricardo Reis, que falou o seguinte: conheço um caso que a senhora buscou orientação do pastor porque estava sendo espancada frequentemente e o pastor orientou a não separar, só orar. O marido assassinou ela e o pastor foi processado e quase preso. Gente, Ricardo, acho que a gente não vai nem quase entrar muito nesse assunto, porque aí vem, né, envolve muitas questões que talvez poderia ser polêmico e a gente vai, né, despertar outros, a gente pode tratar de temas específicos, mas é um dos casos, né, obrigado pelo seu comentário, Ricardo, que a gente vê que são realidade, que acontece, né, e é muito triste isso, né, é muito triste, muito triste, muito triste. Tem casos que a gente olha e diz, não tem mais jeito, mas como também tem casos que a gente diz, não tem mais jeito, mas para Cristo nada é impossível. Então, tem uma infinidade de caminhos. O que a gente tem que fazer é olhar como Cristo olhou, né, doutora? Tem outro comentário aqui da Tianinha, a Yara primeiro. A Yara falou, quando o outro não quer mudar, não há quem mude. Eu acrescentaria, Yara, só o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo pode mudar, né? A Tianinha falou: eu vivo isso desde que me batizei. Meu marido não aceitar que eu siga o Senhor e agora piorou muito, até clonar meu telefone para controlar minhas conversas e me monitora o tempo todo por câmeras de segurança. Tianinha, até a gente ele deve estar controlando agora, né? E aí, com seu comentário aqui, mas é tenso isso, né? Mas até admiro a coragem de colocar aqui, de falar, Tianinha, é isso mesmo. Eu espero que esse programa esteja ajudando muitas pessoas. O intuito desse programa é isso, entendeu? É alertar para que possam buscar ajuda. E você vê, né, doutora Gabriela, como tem casos, né? É mais comum do que a gente imagina, né, doutora? É muito mais comum. E eu acho interessante uma coisa, né? Porque como o assunto, né, o tema relacionamento abusivo tem sido levantado mais atualmente, né, por essa Uhum. geração que é um pouco mais Justiceira. é, tá um pouco mais atenta, né, a Sim. questões sociais e tal. Às vezes a gente tem a impressão que é uma coisa que acontece mais com os jovens, acontece mais com os jovens, que as mulheres mais velhas, os homens mais velhos são mais maduros e, enfim, já são casados há muito tempo, então, tipo, o casamento tá bom, ou, enfim, às vezes a gente tem essa impressão. Mas a gente esquece de ver, às vezes, que existem mulheres que têm idade da nossa mãe, da nossa avó, enfim, que vivem em relacionamentos abusivos há muitos e muito É, tempo, mas elas também não sabiam, elas também não sabem. Elas não é, conseguem ter essa percepção, porque elas também não tiveram contato, ninguém falou para elas sim. que o que elas estavam vivendo é errado, né? Que o marido está errado, mas esse senhor também às vezes não sabe, né? Porque enfim, viveu numa fase da humanidade, assim, faz parte de uma geração machista, né? Uma geração com padrões diferentes dos nossos atuais, às vezes. Não que isso seja desculpa, né? A gente tem que ter, né, enfim, noção, né? E, enfim, e buscar sempre ser melhor, né? Mas é por isso que quando a gente fala sobre relacionamento abusivo assim, publicamente, sempre surge alguém, né, que é mais velho e fala, putz, eu tô vivendo isso, eu já vivo isso há vários anos e eu, enfim, só estou sabendo definir agora o que eu vivo há É, muitos anos, né? é. Enquanto, enfim, os jovens aí já meio que, enfim, sabendo lidar melhor com o tema, né? Até hoje, né, se casam mais tarde, já tem essa questão da solteirice já muito mais bem resolvida, não tem medo muitas vezes de se relacionar, enfim, vários outros problemas também que surgem com essa questão também. Mas o que eu espero é que a nossa igreja ela se atente cada vez mais para essa questão e os nossos pastores, principalmente, a nossa liderança, né, enfim, como igreja em geral, se capacite para lidar melhor com esses casos. Eu fico muito triste em saber que em gabinetes pastorais tem sido aconselhado até hoje, enfim, a se manter em relacionamentos violentos, né? É. E sendo que existem algumas interpretações teológicas, enfim, que defendem o divórcio nessa situação, né? Então, é muito triste. Eu acho que a gente tem que se capacitar cada vez mais. O doutor, e falando nisso, você fez aqui, ó, é, na universidade, né, estudos na área de liberdade. Não, qual foi lá que você fez que tem a ver com isso? Faculdade de Direito Lisboa, Coimbra, Liberdade Religiosa. Qual que foi o artigo que você fez sobre? Ou foi o artigo ou foi uma faculdade que você fez sobre? Não, eu tenho um estudo bíblico, é um e-bookzinho Que legal. sobre relacionamento abusivo. É um conto, na verdade. É um conto, é a história de uma moça cristã que ela viveu um relacionamento. O nome dela é Hannah. Eu dei o nome pra personagem, né, de Hannah. E ela viveu um relacionamento abusivo e depois ela consegue perdoar o abusador dela, consegue se ver livre daquilo, e nesse conto eu faço uma descrição minuciosa
dos sentimentos da Hannah, desde o início do relacionamento dela, quando ela conhece esse rapaz, quando ela começa a se sentir deteriorada psicologicamente, e depois o processo de cura dela com o perdão, através do perdão. Uau. Então, eu, digamos, explorei essa questão do relacionamento abusivo e escrevi esse estudo bíblico. Então, assim, é uma coisa bem... eu fiz em forma de conto, Ai, que mas tem uma abordagem demais. bíblica, totalmente bíblica, assim. Eu uso... As minhas palavras ali, eu usei totalmente... É tudo bíblico, assim. Eu usei bastante Bíblia para escrever esse e-bookzinho. Uau, eu quero, e eu tenho certeza que muita gente aqui ficou interessada. Eu queria saber se pode. Ó, tem você posso passar o seu Instagram, né, para quem ficou interessado e Pode. quiser também entrar em contato com você, doutora, pode passar? Pode passar. Eu acho que eu publiquei um pouco dele no meu Medium. Eu tenho um Ah, Medium, um blogzinho, eu publiquei com Amor Hannah, e que na verdade é uma carta da Hannah, né, para que as legal. moças que estão vivendo um relacionamento abusivo, Nossa. porque as marcas, né, que ficam no relacionamento abusivo, eu vi e vivi, infelizmente, essa situação. Então, é uma experiência. A Hannah, ela é um pouco parte de mim, né? Do que eu vivi, e tanto durante o relacionamento quanto o processo de cura, mas claro que eu coloquei mais coisa lá, enfim, é um personagem, né? E graças a Deus o feedback desse estudo foi bem positivo, porque alcançou as vidas de algumas moças Uau. que estavam nesse processo aí de cura mesmo, de perdão. E é muito difícil você perdoar alguém que te É, feriu, assim, te é muito destruiu difícil. psicologicamente e te É fez verdade. acreditar que você não, não tem valor, né? É muito É, difícil. Mas graças a Deus aí as nossas experiências negativas às vezes curam outras pessoas, né? O nosso testemunho é. curou outras pessoas. Ah, que coisa linda. É como você falou, doutora. Ó, gente, quem tá aí do outro lado, tem muitos comentários aqui, já vou ler alguns, mas quem quiser também, ó, anota o Instagram da doutora Gabrielen, com 2 L's, e Gabrielen Carmo, tá aí, tem Isso. Twitter também, lá no Twitter ela é conhecidíssima, né? O pessoal aqui ficou super feliz quando a gente sabia que ia conversar com você. Gabrielen Carmo, com 2 L's. Pode mandar mensagem aí se quiser, né? Ela se colocou à disposição. Então, né? Se estiver sofrendo, deixa Deus te usar, né, doutora? Que bênção. Olha só. Amém. Amém. Amanda Damasceno falou o seguinte: eu vivo essa situação também há 6 anos de casamento, sempre oprimida, tantas coisas que não convém falar aqui. Você vê só, Amanda, que bom que a gente está podendo falar disso de alguma forma, aliviar e buscar ajuda, né? Para Deus nada é impossível, né? Mas tem que ter um cuidado direito, assim, um cuidado, né? Que nem a Gabriela, a doutora falou, sobre ajuda e com base bíblica nisso, enfim, em várias situações, não fazendo que nem o Ricardo falou ali, né? Ficar na situação até morrer, não. Tem ajuda para a sua situação, né? Então vamos buscar. Tem. A Valquíria falou, queria que esse assunto sobre relacionamento, pois tenho problemas e já procurei pastor. Um colocou a culpa em mim, o outro julgou a minha conduta. Tá vendo, Valquíria? Tem que buscar e não desistir de buscar ajuda mesmo quando não dá para resolver, né? Porque Cristo nos promete refúgio, ajuda nele. Então, vamos lá. Não desiste de buscar ajuda, viu? De melhorar, enfim, não desiste. A Isabel falou, abuso na mente também, não só violência, é horrível também. Também tem essa questão, né? Abuso da mente, né? Palavra. Sim. Sim, nossa. É aquilo que a gente chama é isso que causa a distorção cognitiva da realidade, né? Olha, O abuso psicológico, ele faz com que a pessoa visualize a situação que ela está vivendo de uma forma diferente. Ela julga os atos da outra pessoa como atos de amor, mas na verdade são atos de violência contra ela. Ela muitas vezes toma as palavras da outra pessoa como regra, né, para ela, tanto as palavras de humilhação, ela absorve e se sente daquela forma,
quanto as palavras daquela pessoa em relação aos amigos dela, à família dela, e ela toma como verdade, a pessoa fica totalmente fora da realidade e ela não percebe. Isso, infelizmente, é uma situação muito comum, uh, principalmente com as mulheres, e eu acho que isso revela, assim, muitos dos nossos ídolos também, né? A gente tem às vezes, Isso. essa necessidade de enfim, tem que casar, tem que ter tem que, né, enfim, estar com alguma pessoa e acaba se sujeitando a situações degradantes, né? Tem essa questão também da imposição à mulher de ter que viver de determinado jeito, né? Porque a mulher tem que, enfim, ser mãe, casar e ter filho, e às vezes não é bem assim, entendeu? Às vezes Deus tem outra coisa para ela, mas às vezes ela fica forçando a barra, né? E pega alguém que não faz bem para ela. E às vezes é uma É, imposição só social, às vezes não é nem o olha que ela só. quer, entendeu? Então, isso revela muitas coisas muito negativas, né? Tanto da gente enquanto sociedade, quanto do nosso próprio coração, assim. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? E buscar o Senhor em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro Isso. lugar, né? E esperar que as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive um bom relacionamento, né? Inclusive Exatamente. um bom relacionamento com uma boa pessoa na hora certa, e não ficar se Isso. sujeitando aí a qualquer coisa só para cumprir aquela coisa do eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero. Gente, não é isso que vai É, trazer. É, não é isso que vai te trazer paz, não é isso que vai te fazer completo, às vezes vai te trazer problema. Então, assim, é Deus em primeiro lugar, buscar as coisas do reino isso. e as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive um bom relacionamento, se for da vontade dele. Isso, perfeito, muito bem colocado. As coisas. Uma vez eu vi uma frase que fala muito comigo que diz que as coisas não terminam ruins, elas começam ruins, né? Então a escolha desde lá do Exato. começo, né, com discernimento. Alguém perguntou aqui, ali, CD falou: existe algum grupo na IPP de apoio a mulheres que sofrem relacionamento abusivo? Muito importante ter. Tem o aconselhamento bíblico ali, que trata todos os tipos de assuntos à luz da Bíblia. Então, assim, é muito bom, é muito gostoso, porque a Bíblia tem direcionamentos para tudo, né? Para tudo, 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 seja administrativo, familiar, lazer, tudo, tudo, tudo a Bíblia tem. O aconselhamento bíblico trata de todos os assuntos, todos. Não tem um que não pode ser tratado, entendeu? É uma bênção esse ministério do aconselhamento bíblico aqui, e é sigiloso, é cuidadoso, enfim, é uma bênção mesmo, assim. Ah, Sim. o Ederbal falou: muitos homens e mulheres, por não terem a devida compreensão desse assunto, cometem erros graves. Verdade, Ederbal. O Luiz falou: paz, bom dia. Seria possível o abuso ser por parte da mulher? Boa pergunta, né, doutora? Vou deixar para você. Boa pergunta, boa pergunta. E sim, com certeza tem mulheres muito abusivas, muito abusivas. Eu conheço casos próximos, né, inclusive, mas é uma situação tão que revela ainda mais o machismo na nossa sociedade, que o próprio homem ele se sente envergonhado também de admitir que está numa situação dessa, porque ele assume uma fragilidade que ele não quer assumir, né, enquanto homem, né? E aí, às vezes, o homem também não consegue sair dessa situação. Eu conheci rapazes jovens que estavam em relacionamentos abusivíssimos há anos. A menina falava que ia se matar, e, enfim, fazia N ameaças, tentava engravidar e várias outras coisas. Eu, enfim, conheci pessoas que viviam essas situações muito pesadas, assim, e não conseguia sair daquela situação, porque tinha medo de assumir de assumir que estava na situação frágil por ser homem, né? A gente, ele se sentia ferido, assim, na masculinidade dele, de, digamos assim, assumir que não estava dando conta de alguma coisa no relacionamento, que não estava conseguindo se impor no relacionamento, né? Enfim, N pensamentos, né, que ele tinha a respeito daquilo. E assim, foi anos da vida dessas pessoas com esse comportamento. Mas eu acho que, enfim, até pelas estatísticas, né, a Lídia falou aí no início, com certeza isso acontece muito mais com as mulheres, assim, muito, tipo,
muito mais, acho que é 70%, 80% mais com as mulheres, mas sim é possível acontecer em relação aos homens também, e com eles é até uma situação um pouco mais delicada, porque além da vergonha que eles têm de assumir isso, por causa da questão da masculinidade, a gente tem agora uma sociedade que está sendo muito voltada para a proteção em relação à mulher. Uhum. E os homens, às vezes, são deixados de lado em algum sentido, como se eles tivessem que ser sempre brutos e sempre ser fortes, e eles, enfim, não sofrem nada. Não, os homens sofrem também, eles têm sentimentos, eles têm, enfim, as questões emocionais, né? São seres humanos como qualquer outros. Então, às vezes, a gente acaba sendo também um pouco sem sensibilidade em relação aos homens, porque a gente foca só tá focando mais na mulher agora, né? Mas é porque, enfim, é uma questão estatística mesmo, né? Mas tem acaba tendo essa falta de discernimento, assim, por causa da atenção especial que a gente tá dando também. Fenomenal, belíssima resposta, doutora. Tem uma pergunta muito interessante aqui, uma dúvida da Elaine. É possível uma pessoa que foi abusada virar abusador em outro relacionamento? Com certeza, sim. Você acaba reproduzindo, né, o que fizeram com você. Uhum. A gente tem o que foi uma questão que eu conversei com a minha psicóloga uns anos atrás a respeito disso. Porque eu vejo que tem pessoas que têm medo, saem do relacionamento abusivo e têm medo de se tornar abusadores. A pessoa tem esse insight, assim, né? Ela tem esse insight, assim. Tem pessoas que não têm, acabam abusando automaticamente. Mas tem pessoas que, opa, não, eu não quero ser abusador também. E é um comportamento de repetição. A gente vê isso com mais naturalidade nas crianças, por exemplo, que tiveram criações muito violentas, né? Pais que gritam com a criança, batem na criança. Quando a criança cresce, ela também vira um adulto violento, né? Então, assim, são comportamentos de repetição, porque o cérebro da pessoa se condiciona àquilo. Ou ela vira para sempre uma vítima, ela tem esse comportamento reincidente, né? Tipo, ela entra no relacionamento abusivo, depois ela entra em outro relacionamento abusivo, depois em outro relacionamento abusivo, ou ela entra no relacionamento abusivo, aprende aquele comportamento e acaba sendo abusador de outra pessoa. E aí que nós como cristãos, a gente tem que examinar a nós mesmos, né? Quando tudo na vida, né? A gente sempre tem que medir os nossos atos, a gente tem que ter o nosso momento de reflexão se aquilo que a gente está fazendo é correto, honra ao Senhor, se aquilo dá glória ao Senhor, né? Se a gente está agindo de forma correta com o nosso irmão, com a nossa irmã, né? Dentro do relacionamento, enfim. Então, eu acho que se a gente viver dentro da palavra de Deus, a gente tem menos probabilidade de virar um abusador e, enfim, na verdade, a gente, por mais que tenha sido vítima disso, vivendo conforme a palavra de Deus, a gente tem mais probabilidade de ajudar as outras pessoas do que virar um abusador. Então, sim, existe a possibilidade, mas com Jesus, todas as coisas ficam melhores, né? Então, acho que respondi minha pergunta. Que linda, respondeu sim, muito bom, doutora. O tempo está correndo, tem mais uma pergunta aqui que eu queria muito comentar, porque aqui tem 2 pontos que não sei, se eu estiver errada, me corrija, mas que Deus nos mostra a verdade, né? A Karina Amém. falou assim que ela viveu mais de 20 anos, eu vivi viver mais de 20 anos com meu marido, onde só ele decide tudo em casa. Ela pergunta, é um relacionamento abusivo? Eu não aguento mais essa vida, eu já conversei com ele por várias vezes, me responde, por favor, né, que ele decide tudo em casa. Aí tem 2 pontos, né? A Rita até falou, Karina, ora, porque Deus faz a obra, confia no Senhor, Ele é a solução, entrega de coração, digo isso por experiência própria, Deus te abençoe sempre. Quando decide tudo em casa, aí tem 2 pontos também, né? Tem o fato de ter paciência também e levar, porque às vezes é só um traço que não chega a ser um relacionamento abusivo. Doutora, se eu estiver errada, por favor, tenha liberdade de me corrigir, eu te peço. Mas, assim, às vezes pode ser caso que é só um traço e não chega a ser um relacionamento, eu acho, né? Ou também pode ser um relacionamento abusivo, não sei se tem outras características, né? O que você fala dessa situação? Ela falou, me responde, por favor, botou um foguinho, acho que ela está querendo, né? Pode ajudar mais pessoas também, porque não é tudo separa também, né? Não é tudo que é relacionamento abusivo, não é?
Sim, não, exato. Eu acho que existem comportamentos abusivos em determinados momentos, né? E relacionamentos inteiramente abusivos, né? Os relacionamentos inteiramente abusivos, né? Que a gente se preocupa e que, enfim, são casos de polícia realmente, são Uhum. casos em que a pessoa, ela tem a vida dominada, né? Aquilo, é, enfim, aquilo fere a dignidade da pessoa humana mesmo, assim. Aham. De forma, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser de várias formas, enfim. Mas ela é dominada por completo. Mas agora existem comportamentos abusivos específicos, ou às vezes concepções diferentes, né, sobre como a pessoa tá agindo, que para uma não tem nada demais, mas para outra tem, né? Por exemplo, o teu marido pode estar achando que o que ele faz é só o papel de homem dele, entendeu? De decidir Aham. sobre as coisas da casa, enfim. É difícil a gente fazer um diagnóstico a respeito disso porque a gente não tá na situação, né? É por É, isso que, enfim, fazer uma pergunta, tipo, na internet é muito difícil a gente é responder. Você está verdade. vivendo um relacionamento abusivo ou você não está? Coisas É, que têm que ser conversadas num gabinete pastoral, num ambiente com pessoas que realmente conheçam o casal, para poder fazer é, o diagnóstico correto, verdade. né? Mas, assim, eu acho que eu tô contigo, Lídia, nessa questão. Existem coisas que não são um relacionamento abusivo, assim. São ações que para umas pessoas, para uma ou outra pode ser exacerbado e para outra não. Mas eu acho que quando aí já vem meu lado meu lado cristão, né? Eu Amo. acho que quando o casal ele é um casal que, enfim, busca viver, né, um casamento em plenitude com o Senhor e Boa. bíblico, ele se submete enfim, Querer ao consertar, ajustar. aconselhamento, ao discipulado, ao perdão, ao diálogo, né? Então, assim, eu acho que nessa situação isso seria o mais aconselhável, né? Conversar com quem conhece o Verdade. casal, gabinete pastoral e tentar lidar com isso da forma bíblica, né? De se lidar, assim. É Mas fica verdade. difícil pra gente responder se é um É, relacionamento é abusivo um ou não, grande. porque a gente não conhece a situação, né? A gente fica até com medo, né, de falar alguma coisa e interferir É. numa família aí que a gente não conhece. É muito delicado isso, mas É, eu vou chamar de senhora não pela idade, tá? Porque você é novíssima, mas por ser casada, né? Mas a senhora colocou muito bem, doutora. E olha, levar aos pés da cruz de Cristo, o sim, Espírito Santo, eu duvido que se levar para Jesus, ele não vai cuidar de você da forma que só ele sabe cuidar né? Leva, exato. creia e busque, busque, busque a Jesus que ele vai te dar. Nem que a resposta, né? Eu duvido, cara. Por experiência que eu tenho com Cristo, eu duvido esse Cristo que eu conheço, que ele não vai cuidar da situação de alguma forma, entendeu? Mas ore, busque, Exato. busque, busque até ter a resposta do Senhor. Ele coloca pessoas para ajudar, como a doutora falou, entendeu? Mas comece a orar muito por isso, assim. E busque ajuda, né? Aconselhamento bíblico, Sim, pastoral, que nem a doutora falou. Vai conversar com alguém que é firmado em Cristo, se abrir, não fica também, não guarda lá, não tenha só respostas aqui do programa, por exemplo, como sua resposta definitiva, não faça isso, né? Busque, converse, né? Busque alguém que esteja firmada no Senhor. Doutora, o que eu queria te falar é o seguinte, tem mais comentários aqui. Doutora Gabriele, faz supervisão? A Cássia perguntou. se eu faço o quê? Supervisão. Eu acho que ela quis dizer uma forma de acompanhamento, se você faz coaching, não sei, deve ser coaching. Não, 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 coaching, não, 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 não faz coaching. não sou Mas se capaz. quiser tirar dúvida, né, pode mandar e conversar com você. Pode, doutora? A gente pode orar junto, pode tentar conversar, enfim, sobre a situação, mas essas questões envolvendo, enfim, coração e envolvendo relacionamento são coisas que elas têm que ser tratadas só por quem conhece, quem tá perto, quem pode dar a mão, caminhar Sim, junto. Enfim, a boa. gente tem os nossos limites bem definidos aqui na internet, né? Então, assim, Verdade. já Ô, fica mulher já fica clara sábia. essa questão.
Sou fã dessa mulher, gente. Uma mulher sábia, viu? Eu amo Cristo que faz a obra através da vida dela. Muito bênção, né? A gente agradece a Deus por Ele ter nos colocado aí no mesmo caminho, né? Bom, tem muitos comentários aqui, gente. Se gostou desse programa, a gente pode fazer um segundo um dia, se a doutora aceitar, né? Porque não dá para ler todos, Claro. infelizmente, por causa do tempo. Está voando aqui, mas olha, que bate-papo, que conversa gostosa, doutora. Eu estou muito feliz, eu chego a arrepiar aqui, agradecendo a Deus por essa conversa muito iluminada, assim, sabe? Agradeço. Porque Deus te usou nessa manhã. Quero te agradecer em nome do Manhã IPP, da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, também por você se dedicar, né, a esse tempo conosco aí, a levantar cedão, te tirei da cama de madrugada, né, porque aí nos Estados Unidos é mais cedo. Mas te agradecer em nome do Manhã IPP e pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente. Por favor, doutora. Se eu puder dizer uma coisa nessa questão do relacionamento abusivo, é que o perdão é a chave para todas as coisas, né? Eu não tô Boa. dizendo para você que está vivendo um relacionamento abusivo aceitar tudo que a pessoa faz, mas olhar com olhos de misericórdia, se estiver vivendo, sair dessa situação, se puder puder sair, óbvio, né? E tratar isso com sabedoria, num gabinete pastoral, enfim, buscar pessoas que conhecem vocês. E se você está numa fase de recuperação emocional em relação a um relacionamento abusivo, seja com uma amizade, seja com uma liderança, seja com um namorado, enfim, ore por essa pessoa que te machucou ou que te machuca, e tente fazer disso um testemunho da sua vida que venha glorificar a Deus. Eu acho que não existe forma mais fácil de lidar, aliás, melhor forma, não vou dizer mais fácil, né, porque é difícil, mas não existe forma melhor de lidar com a vida a não ser caminhar em perdão. Então, eu acho que se eu puder dizer uma coisa, algo assim para finalizar, é isso. A chave é o perdão. Não significa aceitação, mas é o perdão. É verdade, olha que bênção. E até para quem é abusador, se perdoar também. Então, essa palavra ela é muito Também. complexa, ela cabe em se perdoar e pedir perdão de Deus, né? E o perdão reconcilia, reconstrói o arrependimento, né? Enfim, que belíssimas palavras, doutora. Muito obrigada, prazerzaço conversar com você. Sinto o nosso abraço de longe aqui, mas com muito carinho. E que Deus te abençoe e continue te usando, assim como Ele te usou aqui para falar aos nossos Obrigada, corações. Obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada, Lídia. Amém, 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 amém. Ai, gente, que delícia. Como é bom falar com mulheres sábias que Deus usa, né? É gostoso porque traz luz, traz esperança. É muito bom, né? E agora a gente vai, então, ver o que o Wesley trouxe para a gente no nosso ponto de vista de hoje, que sempre tem um colunista aqui falando sobre artesanato, moda, comportamento, saúde, viagem, com Rafael Didrich, né? Com a Sandra Paiva, com a Vivi Valverde, Vivi Cardinale, o Wesley, a Wilnara falando de saúde. Temos vários colunistas aqui. Hoje o Wesley vai falar para a gente sobre o tema: qual é o esporte do seu coração? Não sabe ou sabe? Veja aí então o que o Wesley falou para a gente. O esporte é algo que mexe comigo. Primeiro, porque o esporte foi uma das escolas da minha vida. O esporte se tornou a minha ferramenta de desenvolvimento de pessoas. E o esporte está presente até hoje, porque eu não deixei de praticá-lo. O esporte é algo que mexe comigo, porque o esporte foi minha escola de vida. É minha escola de vida porque é uma ferramenta que hoje eu uso para desenvolver pessoas. Continuo sendo atleta e o esporte não saiu da minha vida. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque ao longo das últimas semanas foi incrível ter vindo até aqui, ter tido oportunidades de trazer reflexões a você sobre quem você era e o que você é, suas escolas da vida, as escolhas que você tem feito, o time que você tem escolhido para jogar junto. Mas agora chegou a hora de te convidar para a ação,
chegou a hora de te fazer a pergunta: qual é o esporte do seu coração? Porque existe uma diferença entre se movimentar por se movimentar e se movimentar com um propósito, com essência. Então, mais do que chegar aqui e falar sobre você precisa sair, você precisa se movimentar, eu preciso fazer você pensar sobre quem é a pessoa que está aí do outro lado, quem essa pessoa foi, o conjunto de experiências e o que essa pessoa gostaria de fazer. Eu não posso fazer essa escolha por você, mas eu sei que o movimento é algo que pode estar no seu coração e pode fazer com que você se desenvolva habilidades físicas, habilidades mentais, valores que você pode desenvolver com o esporte, com o treinamento físico. Mas isso não pode ser uma escolha que eu faça por você e nem pode ser uma escolha sem um propósito. Por isso pense, qual é o esporte do seu coração? E escolha um, porque estamos em um momento em que mente sã, coração são duas coisas que me fazem pensar e eu tenho certeza que fazem sentido para você. Só que agora eu vim aqui para falar sobre o ação. Eu vim aqui para falar para você que dá para se movimentar? Sim. Você pode se movimentar? Sim. Leve em consideração tudo aquilo que eu já falei sobre a sua jornada, suas escolas, sua escolha, o seu time e acredite, tudo isso vai fazer sentido se tiver propósito. Então, quero começar um esporte novo. Quero me desafiar numa habilidade diferente. Quero começar uma preparação física, um treinamento físico. Pense, reflita, faça boas escolhas e comece. Entre em ação. Você é a única pessoa que pode escrever isso. Você não pode colocar a responsabilidade de algumas páginas ou das páginas do livro da sua vida na mão de outras pessoas. Você é o protagonista. Eu estou te estimulando a ação, mas também quero que você se lembre que é preciso que você tenha pessoas à sua volta para construir tudo isso. Então acredite que você é o protagonista, confie no seu time e lembre-se, essa ação com propósito vai dar sentido a qualquer coisa. Você já imaginou, por exemplo, você praticando um esporte que você ama, voltando a fazer alguma coisa que você tem muita identificação, que você tem identificação desde criança, ou que você faz hoje ou gostaria de voltar a fazer, porque aquilo traz uma memória afetiva muito grande. Era um esporte ou era uma atividade que você fazia com pessoas especiais, era um esporte que você fazia com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com seu irmão, com seu avô, enfim, quem quer que seja. Traga esse afetivo, imagina fazer tudo isso de volta, ou voltar a praticar, tudo começa a fazer mais sentido. É como se eu falasse para você, você precisa se preparar, você precisa se movimentar, você precisa fortalecer o seu corpo, mas não fortalecer por fortalecer. É fortalecer com essência, é trazer o treinamento físico para ser o seu amigo, para ser mais um dos integrantes do seu time, para que você possa fazer aquilo que você ama, que tem propósito, que tem essência com quem você é, de uma maneira eficiente, com performance. E essa performance não está só na vida do atleta, ela está na sua vida também. Você é uma pessoa comum, pode treinar, ter performance, fazer uma coisa que você ama e fazer isso por muitos anos. Então, a mensagem é, comece, saia, não só, tenha a concepção de mente sã, coração são, mas lembre-se, ação. Essa é a jornada e essa é a sua jornada. Lembra disso? Você é o protagonista, é a sua escolha, é o seu livro, são as páginas do seu livro. Essa direção com o seu time vai te levar para o que você quer, vai te levar para alcançar uma vida muito mais completa, com uma transformação onde a sua vida, o seu coração, tudo isso, mente sã, coração são, tudo isso vai fazer a diferença para que você chegue aonde você sempre sonhou. Olha aí que bênção, né? Que bênção essas dicas do Wesley, muito bom. E vamos lá, os aniversariantes do dia. Parabéns para Malu Blanco, para o Miguel Santos, para o Ricardo Santos, para o Silas Dias e para Nicole, nossa querida produtora. Quero chamar a Nicole aqui,
que é uma bênção em nossas vidas, representando todo esse pessoal que está do lado de fora, aqui por trás das câmeras, que são uma bênção, que nos ajudam tanto. Que Deus te abençoe muito, Nicole, que seja um ano cheio de novidade de vida. Obrigado pelo seu trabalho, profissionalismo, que vocês nos ajudam a fazer tudo isso que as pessoas fazem aqui. E tá vindo um bolinho aqui, ó, vamos lá. Olha só que a produção preparou para Nicole, parabéns. Representando aqui todas essas pessoas, esses profissionais excelentes que ajudam a nos fazer essa TV mais cristocêntrica. Obrigada, parabéns, que Deus te abençoe muito. E esse abraço é de todos nós, para todos vocês que nos fazem essa TV tão importante. Deus te abençoe, princesa. Muito bom. E a gente acaba por aqui assim, comemorando, né? Curta o seu dia, comemore e que Deus te abençoe muito. E fique com Deus. Bom final de semana. Fique agora com Notícias do Bem, com muita notícia boa para você, com o Roberto Quirino e Tainá Félix, tá bom? Até segunda-feira e bom final de semana.